já, chamada Das Cinzas à Esperança. Nós estamos focando em histórias muito trágicas e muito tristes, onde Deus intervém com graça e transforma de maneiras inesperadas. Nós vimos João, o apóstolo esquecido e preso numa ilha-prisão, que tem uma revelação gloriosa de Cristo ressurreto e é reanimado a prosseguir. Nós vemos também a história de Elias, o profeta que também, em profunda tristeza e melancolia, é cuidado pelo Senhor. Ele recebe o que comer, ele recebe o que beber, mas ele também é renovado no propósito, na missão. Nós vimos Pedro, tão preso aos seus erros, até negado a Cristo, até abandonado a missão, ele sendo exposto pelo próprio Cristo à beira de uma fogueira, e aquilo que antes seria usado para condenar Pedro, é usado por Jesus para renová-lo mais uma vez na missão. E ele é tratado no seu pecado e transformado para a glória de Deus. E vimos na semana passada um sermão brilhante do nosso pastor Rafael, em torno da vida de Paulo, que não considerou o orgulho que poderia ter de ter uma revelação especial de Deus, ser arrebatado aos céus, mas considerou que, em alguma situação muito pontual, Deus estava ferindo ele, ferindo o seu orgulho, colocando o coração dele no lugar, humilhando ele, para que ele tivesse o coração, o poder e o testemunho que de fato Deus queria que ele tivesse. Encerramos hoje com a história de Ana. E se você quer anotar o título do sermão, Ana, quando os desprezados são atendidos. Então é isso, nós não temos muito tempo, como eu falei, bastante coisa para cobrir, não vamos versículo a versículo, vai ser um pouquinho mais tópico, mas eu gostaria que, para que eu pudesse ser fiel e você saber do que a gente está falando, a gente lesse o texto inteiro, de 1 Samuel 1:1 até 1 Samuel 2, versículo 10, tá bom? Você está comigo? Vamos lá então. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Fíneas, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana então responde: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. E então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e é quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Até aqui a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, obrigado por acompanhar essa leitura longa e enfadonha, eu sei. Mas eu espero que pelo menos agora a história esteja viva na sua cabeça, tá bom? Gente, o sofrimento aqui é um tipo de sofrimento diferente do que a gente viu nos outros casos, não é? Nos primeiros 2 versículos é apresentado para a gente essa figura de um homem chamado Eucana, um efraimita, ou seja, um homem que habitava nas regiões de Efraim, e a gente não sabe exatamente a origem dele. E Samuel é muito claro ao apontar que esse homem tinha 2 esposas, algo que não necessariamente era comum no meio de Israel. Ana é mencionada primeiro, Penina é mencionada depois, e essa ordem se inverte. É mencionado que Penina tinha filhos, Ana, porém, não. E esse contraste é intencional, porque o que se passa no coração da personagem que Deus escolheu nos mostrar nesses 2 capítulos é mais do que simplesmente não ter aquilo que se desejaria, mas é também a profunda angústia de perceber que talvez Deus esteja atendendo as orações dos outros, mas não atendendo as nossas. É também, em algum profundo nível, alguém que não só luta com essa falta, no seu próprio coração, no seu íntimo, mas que carrega toda vez que sai de casa, toda vez que vai a Siló, toda vez que posta uma foto com a família, toda vez que faz planos, toda vez que vai à praça, toda vez que olha outras famílias, tem jogado na sua cara de que Deus tem respondido não. Ana é desprezada pelo seu povo. Ana é desprezada pela sua família, querendo ou não Penina. Mas Ana nutre no seu coração a impressão de que até o próprio Senhor a despreza na sua angústia. Mas esse texto aqui foi entregue a nós para nos mostrar a grande verdade, a ideia central que eu quero que você carregue com você a partir desse sermão.
que é a de que o Senhor ouve o clamor dos desprezados. Não são palavras jogadas ao vento. O Senhor ouve o clamor dos desprezados e anuncia, por meio dos desprezados, que a sua graça se manifesta no improvável. Nós vamos passar por 3 porções, panoramicamente. Primeiro nós vamos ver a angústia dos desprezados, no versículo 1 até o versículo 8, na vida de Ana. Depois, no segundo ponto, o clamor dos desprezados, do versículo 9 ao 18 do primeiro capítulo. E por fim, nós vamos ser apresentados ao Deus dos desprezados, na oração de Ana, do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2. Você está comigo? Amém. Gente, já sabemos quem é Ana, já sabemos em parte qual é a angústia dela. E eu sei que existem famílias da nossa comunidade que estão sofrendo com infertilidade. Homens e mulheres que estão há anos investindo seus esforços, seus recursos, seu tempo, suas expectativas, suas orações, à espera de um bebê. Homens e mulheres que têm se despedido de crianças que não puderam abraçar. Homens e mulheres que nutrem a esperança em Cristo de um dia conhecerem seus filhos e filhas que talvez nunca tenham nascido. Isso é muito doloroso. Isso é parte do que Ana estava sentindo, gente. Ana provavelmente, pelo que o texto fala, é a primeira esposa de Eucana. Ela é mencionada primeiro. E a dor que ela sente é porque provavelmente no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ela carregou o peso de não receber um bebê no colo. E o seu marido, ao invés de abraçar, ao invés de permanecer, ser fiel à sua esposa, ele prefere então resolver as coisas com as próprias mãos e casa novamente. E essa mulher então tem não só um filho, não 2 filhos, 3 filhos, mas muitos filhos. E dentro da casa de Eucana, uma família israelita do primeiro século tem pressões maiores do que nós temos. Porque eu sei, meu irmão, minha irmã, que para quem espera um bebê hoje, existe a pressão da família, existe a pressão da realização pessoal, da satisfação emocional, de ter um alvo para esse amor que se multiplica entre um casal que se ama de verdade, claro. Mas em Israel, não ter filhos não era só não realizar um amor, não realizar uma fase da vida que você quer tanto alcançar. Em Israel, não ter filhos queria dizer que ninguém trabalharia para você no campo. Não ter filhos queria dizer que na velhice ninguém te daria proteção, ninguém te daria tratamento, ninguém teria um celeiro com grãos para que você pudesse comer quando você não tivesse mais força para colher. Em Israel, não ter descendentes queria dizer que o seu nome e a sua continuidade da sua família seria apagada, os seus ancestrais, os seus pais, a história da graça de Deus na sua geração pararia de ser contada. E em alguma medida, não ter filhos, principalmente para as mulheres naquele tempo de Israel e em todo o mundo antigo, era não abençoar o povo. Porque diferente do que pensamos hoje, filhos não eram uma bênção só para a sua família, mas eram bênção para o mundo. E é essa angústia que Ana carrega. Dentro da tensão que Ana vivia na sua casa, é dito para nós que a família de Eucana era uma família crente. Lembra, 1 Samuel é a sequência do livro de Juízes. Não existia rei e cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Então, muitos dos israelitas não mais prestavam culto ao Deus verdadeiro que tirou eles do Egito. Muitos israelitas não se preocupavam em celebrar as festas. Muitos israelitas mal peregrinavam das suas terras. Mas diz que a casa de Eucana, mesmo sendo uma casa polígama, marcada por infidelidade, ainda assim, Eucana era alguém crente. E nessas peregrinações, essa cidade de Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava a presença de Deus, onde o povo de Israel peregrinava 3 vezes por ano para dedicar sacrifícios, celebrar a graça de Deus e recontar a história da saída do Egito, lá eram oferecidos sacrifícios de gratidão.
E diz o livro de Levítico que esses sacrifícios de gratidão e paz eram depois compartilhados. Os animais eram sacrificados, eles eram cozidos, e esses animais eram então comidos pelo sacerdote da tribo de Levi e também pela família que ofertou. E esse era um momento de alegria. Você pensa bem, se para nós, povo de Deus, a alegria é o santo evangelho, é de que nós éramos povo escravo e agora fomos libertos, de que o Deus Todo-Poderoso nos amou em particular e nos resgatou. Sentar à mesa é como, nessa circunstância, é como cear, é como tomar o pão e o vinho aqui e celebrar o que foi conquistado por nós. Mas diz Samuel que Ana não encontrava alegria e contentamento, apoio e consolo da parte do Senhor na sua casa quando fazia essa peregrinação. Eucana, um marido muito atencioso, dava uma porção de comida para sua esposa Ana, que era muito maior do que deveria ser, porque ele muito amava, ele preferia Ana, ela era a esposa preferida, mas também porque ele tinha pena dela não ter filhos. E era fato de que Penina não só conseguia ver nos olhos de Ana o quanto que ela sofria ao ver todos os filhos de Penina sentados naquela mesa, comendo do pão e do vinho, comendo do cordeiro. Penina fazia questão de jogar na cara de Ana que ela era uma inútil. Penina fazia questão de jogar na cara de Ana de que ela não era suficiente. Penina fazia questão de falar na cara de Ana que Deus não estava dando filhos a ela. Penina fazia questão de esfregar na cara de Ana de que ela era a favorecida, a abençoada, a aprovada diante de Israel, e Ana era a desprezada. Diz o texto que Ana amargurou e amargurou. Veja, não foi uma vez, gente, foi ano após ano, após ano, após ano. As crianças já não eram mais bebês, os juniores já não eram mais juniores, os adolescentes já não eram mais adolescentes. Ana perdurou anos a fio ouvindo os insultos de Penina. E os insultos de Penina não são só a manifestação de uma mulher vil, gente. Mas na verdade Penina é só a voz do povo de Israel colocando uma pressão, dizendo para Ana de que ela só teria valor, ela só teria alegria, ela só teria significado se ela fosse uma mãe de muitos filhos. Então essa era uma primeira tensão que Ana estava sofrendo, a pressão cultural, da comparação, de achar que ela não era amada, de que ela era desprezada e de que ela não tinha valor enquanto ela não tivesse filhos. E a gente sabe que a pressão cultural pode esmagar, não é? Porque você, homem, só vai deixar de ser um bosta, citando alguns coaches por aí, eu peço perdão pela palavra, quando a sua mulher não precisar mais trabalhar, e você ter muitos filhos, e você comer bacon, e você ter uma barba robusta, e você poder ter treinamento com uma arma de fogo. Isso é que é ser homem. Você, mulher, só vai ser mulher de verdade quando você conseguir deixar a sua casa nos trinques, educar sua família, quando você tiver um corpo escultural, ou quando você for libertada das expectativas dessa sociedade patriarcal, antiquada e machista. É só assim que você vai ser uma mulher de verdade. E todos nós sabemos que as pressões culturais, por mais que a gente corra atrás, nós nunca seremos capazes de atender essas expectativas. Ana nunca seria a mulher que Penina jogava na cara dela que ela deveria ser, nunca. Não por sua força. Nós nunca seremos os homens e mulheres que o mundo diz que nós devemos ser. Nunca seremos os crentes que os outros dizem que deveremos ser. Somos incapazes de fazer isso. E se dermos ouvidos a isso, seremos esmagados. Mas veja que Ana não revidava as provocações. E quando você pensa, não, mas Eucana era crente, e ele podia ajudar a Ana, não é, gente? No final desse trecho, o que Eucana tenta fazer para consolar a Ana? Ana, por que você está chorando, minha filha? Por que você não está comendo, minha filha?
Olha para mim, olha o maridão que eu sou. Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Você prefere um jantar à luz de vela ou trocar fralda às 3 da manhã? Você prefere passeio e restaurante caro ou você prefere ter que mandar arrumar o quarto 1000 vezes? Pegar a toalha molhada em cima da cama? Não chora não, Deus te deu um maridão. Ana sofria a pressão da cultura de fora de casa, em casa, mas ela também tinha alguém que estava dando a resposta que é mais doída de se receber, não é? Que é quando você está sofrendo, você está angustiando, e esse motivo é legítimo, e alguém vem te responder com lógica. Você sofre, você só queria poder dar uma reclamadinha, uma lamentadinha, e vem o seu marido, vem a sua esposa, vem o seu filho adolescente falar para você, não, calma, pensa direito. Não, reconfigura as coisas, olha, não, tudo bem, você não tem o emprego dos seus sonhos, mas você tem tanto tempo à sua frente. Não, calma, você não tem uma família, mas você tem um emprego maravilhoso. Não, calma, você ainda não tem um namorado ou uma namorada, mas você é uma linda. E se você está numa situação dessa, seja das mais tranquilas até a dor profunda que a Ana estava sentindo, você sabe muito bem que isso vem não como um travesseiro, não como um chá quentinho, não como um remédio, vem como uma facada. Então a tensão que Ana estava era a pressão de não ser a mulher que todos esperavam dela e a tentação de colocar no centro da sua vida não os filhos, mas sim o seu casamento, um ídolo pessoal, alguém que se tornaria aquele que satisfazeria todos os seus desejos. E essa é a encruzilhada que a gente se encontra quando se sente desprezado. Cedermos às pressões da cultura e acharmos que seremos aceitos só quando atendermos o que o mundo pede, ou, diante da angústia, a gente dizer, esse é o nosso Deus. Essa é a fonte da nossa alegria. É a minha família, meus filhos bem criados, é o meu patrimônio, é a minha carreira, é o bem que eu faço, são meus amigos, é porque eu sou alguém descolado, é porque eu sou alguém autêntico, é porque eu sou alguém desconstruído, é porque eu sou alguém que os outros respeitam, é porque eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. É isso que vai me trazer satisfação finalmente, não são 10 filhos. Mas não, meus amigos. Não, meus irmãos. Nada disso é suficiente. Essa é a angústia do desprezado. Essa tensão. Então tem algumas aplicações para você. O primeiro, se você não está em angústia, se você não é aquele que se considera desprezado, não deboche de quem está em angústia. Eu quero falar a quem é mais velho, a quem é pai, ou até mesmo quem está recebendo uma graça maior de Deus, de por um período da vida não sofrer muito. Gente, não façam essa facada de olhar para quem está sofrendo e falar, isso é muito mimimi. Nossa, não, você tem uma vida muito boa, queria eu sofrer desse jeito que você está sofrendo. Ana era a mulher mais amada, que recebia mais comida, mais paparicada, tinha um marido que a amava muito, e olha o peso que tinha no coração dessa mulher. Você não tem dimensão do sofrimento que as pessoas estão carregando. Os sofrimentos legítimos que os irmãos e as irmãs estão carregando. Então, no primeiro momento, não deboche, não minimize, não relativize o sofrimento dos outros. Você também pode fazer como Eucana. Então eu te digo, não relativize o sofrimento dos outros apontando para a lógica. Não fale, não, esquece isso, não pensa nisso. Não, tá tudo bem. Olha como Deus te abençoou nessa outra área. Porque qual que é o risco, gente? Você está tirando alguém da poça da angústia, da poça do desprezo, e você está empurrando para o desfiladeiro da idolatria. Tenha certeza. Talvez você esteja criando, discipulando pessoas que estão frustradas, adolescentes, jovens, mulheres, adultos, casais frustrados, e empurrando eles direto para a idolatria ou serviço na igreja. Empurrando eles direto para a idolatria da família. Empurrando eles direto para a idolatria do casamento. Empurrando eles direto para a idolatria do emprego. E veja,
O coração deles e delas nem estava pensando nisso, foi você que empurrou eles para isso. Foque no seu futuro, foque nos seus planos, foque na igreja, foque nas viagens, foque no que você está construindo, foque no patrimônio, foque no legado, no processo. Não empurre pessoas para ídolos, aponte pessoas para o Senhor. Não ofereça esses atalhos. E se você é alguém que está aflito, angustiado, se sente, com certeza, desprezado, resista às pressões. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai triturar a sua alma. Eu sei que cada apresentação de bebê nessa igreja vai ser um soco no seu peito. Eu sei que cada casamento celebrado vai ser um soco no seu peito. Eu sei que cada promoção do LinkedIn vai ser um soco no seu peito. Cada pergunta, quando vem o bebê, quando você se forma na faculdade, quando você vai assumir um emprego, quando vai comprar uma casa, quando vai se aposentar, todas vão ser um soco no peito, mas resista, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ceder a essas pressões, resista. E o segundo ponto fala justamente do caminho. Se o caminho não é atender expectativas, nem abraçar a idolatria, então qual é o caminho? E veja, numa dessas viagens, no versículo 9, nós vemos o clamor dos desprezados. Ano após ano, Ana se sentava naquela mesa, mas teve um episódio em que Ana cansou de chorar e ficar de braços cruzados sem comer naquela mesa. E diz o texto no versículo 9 que ela se levantou. Essa palavra aqui é usada em muitos textos, não para dizer literalmente o ato de deixar de estar sentado, mas é o mesmo que seria dizer tomar uma atitude. Ana, então, não permaneceu na poça do desprezo e da angústia, mas tomou uma atitude a respeito. O que foi Ana? Ela foi dar de dedo na outra esposa? Ela foi cobrar de Eucana que amasse mais? Não. Diz o texto que Ana se levantou e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. E a oração de Ana tem alguns elementos que são interessantes e importantes a gente olhar. Primeiro, perceba que ela usa diversas expressões que dão a entender que essa oração não é a primeira que Ana fazia, é a oração de anos. Se de fato olhares para a aflição da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva. Ana faz a mesma oração que ela estava fazendo há muito tempo, gente. Há muito tempo. Mas o jeito que ela começa a oração é diferente. Ela chama o Senhor de o Senhor dos Exércitos. Deus não é mais um Deus entre os deuses. Deus não é como Baal, que tem poder só sobre as águas e sobre a colheita. Deus não é como Ra, o Deus Sol, que tem só poder sobre a justiça e sobre o crescimento das coisas. Deus é o Senhor dos exércitos. As coisas criadas, todas as pessoas, todos os anjos e demônios, poderes e potestades estão debaixo do domínio do Senhor dos exércitos. E é por aí que começa a resposta, em forma de clamor, daquele que está angustiado. Não é uma barganha por Deus dizendo, Deus, eu já estou te dando há tanto tempo esse pedido, acho que já deu tempo, né? A estimativa de entrega já ultrapassou, e eu não quero cancelar o pedido. Não, Ana começa dizendo, Senhor, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor assentou os montes no lugar, os oceanos nos seus lugares, então eu sei que o que se fala para mim é verdade, Senhor. Eu não tenho filhos porque o Senhor não me deu. Eu não tenho filhos porque foi o Senhor que não abriu o meu ventre. E esse é um caminho difícil de tomar, não é, gente? Porque na nossa mente moderna, a ciência fala muito alto. Eu não tenho filhos porque, de fato, alguma coisa no meu sistema reprodutivo não funciona direito. É uma causa secundária. É quase como se a gente tivesse um defeito de fábrica. Eu não consigo prosperar porque, de fato, eu só não achei a oportunidade certa ainda. Eu não casei porque eu deixei passar uma oportunidadezinha ali, mas qualquer hora eu vou conseguir. E também é porque as pessoas são muito, muito fúteis, muito superficiais. Para um hebreu, ele conseguia de alguma forma identificar essas causas secundárias, mas no fim ele sabia, toda a história está na mão de Deus. Não existe nada que aconteça ou deixe de acontecer na nossa vida que não esteja debaixo dos decretos de Deus.
Aquilo que nos é dado e aquilo que não nos é dado é por causa da sabedoria do soberano Senhor das nossas vidas. E Ana não está encontrando nessa verdade desespero, ela está encontrando paz e segurança. Mas só porque nós repousamos na soberania de Deus, queridos, e a gente sabe muito bem que no fundo, todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, não quer dizer que a gente não saiba que Ele também é o Deus misericordioso, amoroso, bondoso, que tem pensamentos de paz para o seu povo. Então Ana faz esse voto: Senhor, se Tu olhares para a minha aflição, se o Senhor se lembrar de mim, se Tu não se esquecer da Tua serva, me dá um filho homem. Me dá um filho homem. Era tudo que essa mulher queria, um filho. Um filho. E o que você pensa, né? Eu não podia continuar essa oração falando: olha, eu quero um filho para que eu possa amá-lo, para que eu tenha alguém para ensinar a Torá em casa com meu marido, alguém que possa aprender os antigos caminhos da peregrinação, alguém que possa esperar as promessas de Deus, alguém que eu possa nutrir com amor infinito, alguém que eu veja crescer, alguém que eu ensine a comer, a cozinhar, a gostar das festas. Senhor, me dá essa oportunidade. Mas o que espanta na oração dessa mulher é que logo depois de pedir o menino, ela fala: se Tu me ouvires e me deres um filho homem, não muitos filhos, ela não estava pedindo muitos filhos, ela está pedindo um. Senhor, se Tu me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. É como uma criança que pede um presente de Natal, um brinquedo maravilhoso, um tesouro, algo incrível, e dissesse para o pai e para a mãe: me dá, eu só preciso disso, porque eu quero que isso seja pendurado na estante do seu quarto, meu pai e minha mãe. Eu quero que você brinque com isso. Eu quero que você desfrute da alegria. Eu quero que você tenha o gosto de desembalar. É quase uma oração muito estranha, não é? Senhor, se Tu me deres um filho, eu o devolvo para Ti. Esse é o pedido de Ana. E esse é o caminho pelo qual os desprezados e angustiados de alma podem finalmente ser libertos das expectativas e da idolatria, meus irmãos. Nós só estamos verdadeiramente prontos para sermos respondidos por Deus nas nossas aflições, quando não colocamos a resposta das nossas aflições como a resolução da nossa vida, mas tão somente um meio para que a glória de Deus seja conhecida. Eu quero sim um filho. Eu orei muito pelo Davi. Mas o que Deus fez ao me responder com a chegada do Davi 11 meses depois de começarmos a querê-lo, foi para que eu entendesse que o Davi não era meu e da Isis. Que no fundo, o Davi sempre foi do Senhor. Estava nas mãos do Senhor. Foi confiado a nós, mas continua sendo dele. Assim também vai ser o seu casamento, meu irmão, minha irmã. Assim também vai ser o seu empreendimento. Assim também vai ser o seu legado. Assim também vai ser a sua casa. Assim também vão ser os seus filhos. Nada é seu, nada é nosso. E isso é libertador. Deus não é mais um meio para alcançarmos aquilo que a gente quer. Porque essa é a tentação, não é? A gente pede, e Deus quase que parece uma loteria. É só eu continuar apostando tempo suficiente que uma hora Ele tem que me atender. Porque o centro do pedido continua sendo o mesmo, que é os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa vontade. E nós vamos definhando até o ponto que talvez a gente esqueça de pedir, porque parece que Deus não se importa com a gente, porque Ele não atende às nossas vontades. E eu sei que é muito duro ouvir isso, porque o Senhor falou muito ao meu coração em momentos de espera na minha vida, com isso. Mas o diálogo segue. E Ana continuou orando, gente. Ela fez esse voto, ela continuou orando.
E ela chorava, e chorava. E diz o texto que ela não mais falava nada com a boca, ela estava falando só com o coração. E ela chorava e se lamentava, e estava tão amarga, que o sacerdote chamado Eli olhou para ela e falou: você está bêbada? Deixa de beber vinho, minha amiga. Pensa na cena, você está lá se debulhando diante do Senhor, em lágrimas, legitimamente. Chega o pastor Rafael e fala: você está bêbado, né, querido? Vem, vamos tomar um banho gelado, vamos... Se passou. Porque ela estava consternada. Ela estava num estado de lamento que ela não estava mais parecendo com alguém em sã consciência. Mas esse é o lugar onde, em profunda angústia, nós devemos chegar, meus queridos. Orações em que nós perdemos o controle do que é cômodo, do que é bonito, do que é agradável aos olhos. Orações viscerais que só Deus vai entender. Aqueles gemidos inexprimíveis traduzidos pelo próprio Espírito, como diz Paulo. Aquele urro que vem do fundo da sua alma dizendo: até quando, meu Deus, que tu vai me deixar sofrer? E ela responde a ele fala: não, então tá, eu entendi agora perfeitamente. Que a paz do Senhor esteja com você e que Ele atenda o seu pedido. E nessa resposta do homem de Deus, Ana parece que vira uma chave. Diz o texto que ela espera que o Senhor ouça o seu pedido, e então ela descansa, come, adora, mas o maravilhoso no final desse trecho, no versículo 18, as últimas palavras, é que o seu semblante já não era triste. Ana já tinha filho, gente? Não tinha. Penina parou de zoar da cara dela, tirar com a cara dela? O que você acha? Eucana deixou de falar para ela: olha para o marido, esquece os filhos. Será que deixou? Não. Ela deixou de ser um peso para Israel aos olhos deles? Também não. Então o que mudou no coração de Ana para que ela não mais estivesse triste? Justamente isso. O centro da vida de Ana deixou de ser os filhos. O centro da vida de Ana deixou de ser a família que ela queria construir. O centro da vida de Ana deixou de ser a construção do povo de Israel. O centro da vida de Ana estava na glória e na missão de Deus nesse mundo. Por isso que ela estava disposta a entregar um filho que ela nem sabia se teria, para ser um sacerdote do povo de Deus, contribuindo para a missão de Deus nesse mundo. Mas isso vem como motivo de esperança, meu querido e minha querida. Se você está agonizando, triste, você não precisa ficar agonizando até o momento que Deus te dê aquilo que você está pedindo. Existe caminho para contentamento, a alegria verdadeira, hoje, na espera. Porque a alegria do Senhor é a força daqueles que esperam. Porque o Senhor tem diante de si um banquete de delícias, diz o salmista. Em Deus temos prazer que nenhum filho, nenhum marido, nenhuma família, nenhum empreendimento, nenhuma fama poderiam dar. Alegria de verdade, que nos ajuda a suportar na espera. Eu não estou dizendo que não vai ser sofrido, mas não mais você vai estar abatido de alma. Para isso eu tenho algumas aplicações para você. Primeiro, se você está sofrendo, permita-se lamentar, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos na época do Instagram, onde todo mundo é muito perfeito. Todo mundo tem um post de LinkedIn dizendo: eu fui demitido de um emprego de 5 anos do nada, e aqui estão 3 lições que eu aprendi. Gente, eu sofri muito, e esse término foi horrível, mas eu me reinventei e agora estou lançando essa linha de produtos que na próxima Black Friday você vai poder comprar para você ser uma mulher empoderada. Nós vivemos num mundo que tenta vender que você não pode passar muito tempo lamentando porque isso é derrota e fracasso. Mas o que Deus está dizendo é que para Ele se agrada de um povo que se lamenta e escorre pelos dedos dele em lágrimas. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero te dizer, essa comunidade não é feita de pessoas fortes. Essa comunidade, o núcleo pastoral dessa igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os conselheiros e os membros dessa igreja estão de braços abertos para acolher gente de verdade, que chora por motivos que fazem chorar. Então chore. Está tudo bem pegar alguém no meio do culto, no final do culto, abrir seu coração, pedir oração e chorar. Está tudo bem pedir aconselhamento.
Está tudo bem chamar alguém para sua casa e chorar. Está tudo bem. Deus vai te encontrar ali. E meus irmãos e irmãs, deveria ter falado isso antes, mas quero resgatar aqui. O ensinamento para nós não é ensinem os que choram, doutrinem os que choram, corrijam os que choram, deem lição de lógica aos que choram. É o quê? Chorem com os que choram. Tem famílias que doem o coração aqui porque não têm filhos. Tem solteiros e solteiras aqui que se doem porque não vem o casamento à frente. Tem pessoas aqui, irmãos e irmãs nossos, que estão sofrendo com doenças há anos e não se curam. Não olhe para eles como coitados. Olhe para eles como amados. E encare as dores deles como suas. Chore diante de Deus como se fosse pela sua própria vida o pedido. Conheça essas pessoas. Eu tenho 2 aplicações ainda para quem está na angústia. A primeira, busca o Senhor. É muito comum quando a gente se angustia, a gente deixar de vir nos cultos. Ah, não, para mim culto é para agradecer, postar story dizendo, começando mais uma semana agradecendo ao Senhor pelas bênçãos. Não estou com vibe, quero ficar em casa, debaixo do cobertor, comendo um sorvete. E essa é a tendência do coração, é se afundar em melancolia. Mas o que fez com que Ana fosse restaurada à alegria, mesmo na angústia, foi que todos os anos ela estava diante do Senhor no tabernáculo. Foi que enquanto todo mundo estava em festa, no tabernáculo do Senhor ela teve espaço para chorar e ser restaurada nesse choro. Então, se você está angustiado, se você está vendo esse sermão na segunda-feira, na terça ou na quarta, eu quero dizer para você, você está angustiado? Venha. É aqui, no meio dos sorrisos daqueles que não são desprezados. É aqui, no meio das famílias que você almeja ter também. É aqui, no meio dos casados. É aqui, no meio dos de sucesso, dos ricos, dos felizes. Em contraste com a sua tristeza, é aqui que o Senhor vai te encontrar. É por meio de pessoas defeituosas como Eli era, um homem difícil, meio grosseiro. Vai ser com palavras dessas pessoas que você vai ter a certeza que o Senhor está contigo. Então busca o Senhor na comunidade e busca o Senhor em casa com a sua Bíblia. Para além do Salmo 23, diga-se de passagem. Busca o Senhor, Ele fala ao seu coração. E por último, eu quero te encorajar. Dedique ao Senhor tudo que Ele ainda não te deu. Tudo que Ele ainda não te deu. Senhor, o que eu já tenho já está consagrado, mas aquilo que eu espero que o Senhor me dê, e o Senhor ainda não me deu, eu dedico ao Senhor. Se um dia eu for alguém saudável, a minha saúde vai ser para o Senhor. Se um dia eu for um marido, uma esposa, o meu casamento vai ser para o Senhor. Se um dia eu for rico, o meu dinheiro vai ser para o Senhor. Se um dia eu tiver filho, filha, os meus filhos vão ser para o Senhor. Esse é o caminho para se libertar da escravidão da idolatria, meus irmãos. Abrir mão. E entregar nas mãos daquele que vai cuidar melhor do que nós, que é o próprio Senhor. Então vimos já os 2 primeiros pontos e vamos para o último. Esse aqui vai ser mais curto, com certeza. Que é o Deus dos desprezados. Nós vamos pular uma boa porção do texto, mas eu vou resumir aqui. A gente leu. Eucana e Ana saem do tabernáculo, saem de Siló, voltam para sua cidade, aquele nome comprido que eu não vou saber lembrar. E o que acontece? Penina e sua família numa tenda, eles na sua tenda, rola um clima legal, e eles então passam uma noite juntos. Mas o que é mais marcante nesse texto que a gente vai pular é: o Senhor se lembrou dela. Mais Deus. Ana estava satisfeita, talvez fosse só mais uma noite muito boa com seu marido, celebrando o amor nupcial. Talvez ela nem pensasse que ia conceber. Mas Deus se lembrou dela e ela engravidou. Ela engravida, e quando percebe que engravidou, ela decide que o nome do menino vai ser Samuel. Porque o Senhor a ouviu. É esse o significado. O Senhor ouviu. O Senhor ouviu o voto de Ana. O Senhor ouviu a aflição de Ana, mesmo depois de muito tempo. Então Ana cumpre com suas palavras. Ela diz: eu vou ter tempo de me agarrar a esse menino. Eu vou ter tempo de ter ele comigo. Eu vou dar de mamar para ele por 3 anos. Eu vou ensinar ele um pouco. Eu vou aprender como é que ele anda. Eu vou ouvir a risadinha. Eu vou ter o gosto do senso de humor desse menino.
eu vou pentear o cabelinho dele, e assim que ele parar de mamar, eu vou entregar ele ao Senhor. Forte, né? Depois de um ano de casado, eu vou entregar minha esposa ao Senhor. Forte. Mas Ana estava decidida. E ela então, com 3 anos, leva Samuel para Levi. Eles fazem os sacrifícios próprios de alguém que estava sendo dedicado ao ministério, e Samuel é entregue a Eli. E diz o final da porção que todos adoraram ao Senhor. Então, um coração angustiado, desprezado, quando é transformado para entender que tudo é do Senhor, confiando no Senhor, ela não fez isso de mau grado, gente. Ela não deu o braço a torcer pensando assim, prometi, agora vou ter que cumprir. Ah, é verdade, Deus, tem aquele negócio lá, né? Não. Ana adorou o Senhor. Para ela era motivo de glória, para ela era motivo de alegria ter um filho consagrado para o Senhor, que faria parte da missão de Deus. E é por isso que Ana, então, canta a respeito desse Deus. É a oração que ela faz do versículo 1 ao versículo 10. São muitos versos, muitas coisas, mas a respeito de Deus, o Deus dos desprezados, no capítulo 2, tem 3 coisas que a gente deveria atentar. Primeiro, de que em todo esse cântico, Ana destaca que Deus é o Deus que reverte situações impossíveis. Deus empobrece, Deus quebra o arco dos fortes, mas fortalece os fracos. Ele faz passar fome o glutão, aquele que tem muita comida, e ele satisfaz aquele que é faminto. A mulher estéril, ele dá muitos filhos, e a mulher que já tinha muitos filhos, ele tira o vigor. E esse é o Deus que se revela nas Escrituras e na nossa vida. Deus é o Deus das situações improváveis. Deus é aquele que se fez homem feio, homem fraco, homem de um vilarejo que era ridicularizado por uma nação e fez dele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o exaltado. O Senhor é aquele que pegou Raabe, a prostituta estrangeira, e fez dela a mãe de muitos filhos da linhagem de Jesus, por sua fé. Deus é aquele que trouxe de Lia, não Raquel, as 2 esposas de Jacó, aquela que era desprezada pelo seu marido, aquela que era rejeitada, a menos amada, e fez dela a mãe de Judá, também ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus que abre o mar vermelho, sim. Deus é o Deus que ressuscita Lázaro, sim. Mas Deus é aquele que muda o coração do faraó ao seu bem prazer. Deus é aquele que para o sol. Deus é aquele que faz a mulher estéril alegre mãe de filhos. Isso deve ser combustível para você, meu irmão, minha irmã, das causas impossíveis. O Deus que você serve não é o Deus das probabilidades, não é um rolar de dados, é o Deus das causas impossíveis, que segundo a sua boa vontade pode virar qualquer maré. Você não ora na chance de Deus poder fazer, nós oramos por saber que esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que desce a sepultura e nos faz viver de novo, é o Deus que ressuscitou você, é o Deus que regenerou seu coração. Se Deus é capaz de nos fazer nascer de novo, que dirá nos fazer tão mais outras coisas? Aquele que não negou o seu próprio filho, nos negará qualquer outra coisa? Não. O Senhor é o Senhor das causas impossíveis. E Ele usa os desprezados, porque Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Isso quebra o nosso orgulho, né? Porque nós vivemos num mundo alienado de Deus, que vai dizer que você escala na sociedade, porque você vai se aproximando de pessoas melhores, né? Você é a média das 10 pessoas mais próximas de você, das 5 pessoas mais próximas de você. É o network, é o evento que você precisa fazer, são as pessoas que te seguem no Instagram, são as mesas que você senta, são os churrascos que você participa, são os eventos que você vai. Mas a realidade é que os servos do Senhor sabem muito bem que todos aqueles que ascendem pela força do braço não se sustentam. O homem não prevalece pela sua força. A real virada e a real graça que se sustenta é a que vem da mão de Deus. É quem é exaltado por conta do Senhor.
É quem vê pessoas sendo humilhadas não pela força do seu braço, mas por causa da gloriosa justiça de Deus. A ilustração aqui é maravilhosa. Deus tira pessoas do lixo para sentar com os príncipes. Esses somos nós, meus queridos. Os sujos sentados com o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Se Deus fez isso com a gente, não há nada mais que Ele não possa fazer. E honestamente, se Deus fez isso com isso, o que pode se comparar a essa glória? Que presente pode ser maior do que sermos filhos do nosso Deus Pai, co-herdeiros com Cristo, habitados pelo Espírito? O que mais se compara? Mas existe uma última coisa a gente observar nesse texto, e eu peço que você fique de pé. Eu quero que você lembre que Ana, nessa situação, é praticamente um prólogo do livro de Juízes. Uma família foi levada para o Egito, cresceu, foi feita escrava, se multiplicou loucamente, e um Deus de graça se lembrou das suas promessas ao patriarca dessa família, levantou um homem que foi mediador, e eles foram libertos do Egito. Ele prometeu a eles uma terra, leva eles para essa terra, e esses homens e mulheres são infiéis a esse Deus. O povo de Israel foi infiel ao Senhor. Eles peregrinam no deserto, o mediador é sepultado, e então Deus diz que é chegado o tempo deles entrarem na terra. Quando eles entram na terra, o Senhor promete a eles campanhas militares, um povo nômade, fraco, de velhos, crianças, mulheres, poucos homens fortes, sem equipamentos, com ancinhos, não espadas e escudos, e Deus dá vitória para eles sobre grandes potências. Mas eles têm medo do que essas nações podem fazer, e o livro de Juízes diz que batalha após batalha eles começam a perder. Batalha após batalha eles começam a fazer conchavos, eles prostituem a fé, eles começam a adorar outros deuses. As lideranças se entregam. Os levitas, os sacerdotes são impuros, se prostituem. Mulheres são estupradas em Israel. Mulheres são decapitadas e picotadas. Homens são corruptos. E não há unidade entre as tribos, entre os filhos de Jacó. É nesse cenário que Ana vive a sua angústia. Não existe uma liderança de graça, não existe esperança para Israel. Mas essa oração de Ana são os primeiros raios do sol que brilha nas trevas da manhã. No verso 10, ela com segurança diz o seguinte: o Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, Ele dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meus irmãos, Jerusalém nem existia, não existia trono, não existia linhagem, não existia nenhum profeta para ungir um rei, não existia palácio. Mas Ana aqui está olhando não para a situação, mas para o ponto futuro, para o que ela ouviu lá atrás, o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, o descendente de Abraão que abençoaria todas as nações da terra. Ela está olhando para ele, o rei e o ungido do Senhor. Quem é esse, meus irmãos? Quem é esse, senão o mais desprezado entre todos os homens? Quem é esse, senão aquele que não atendeu às expectativas do judeu? Não foi o Messias que Israel esperava, não foi o libertador político, não foi quem quebrou Roma, não foi quem finalmente renovou a religião judaica, não foi aquele que, tendo ofertado pelo maligno Eucana, príncipe desse mundo, Satanás, dizendo: se prostrado me adorares, terás todas as nações da terra. Ele resistiu a essas duas pressões. E quando no desfiladeiro da angústia e do desprezo, sendo não recebido pelos seus, desprezado pelos seus, abandonado pelos seus, ele tinha tudo para se isolar, para negar a vontade de Deus. Ele diz: ó Senhor dos exércitos, meu Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se eu preciso sofrer em agonia pelas pressões e pelo sofrimento de ser desprezado por todos, inclusive pelo Senhor na cruz, ao receber o peso dos pecados, não considero minha vida por preciosa. Considero muito maior o privilégio de ser o rei
transformador de toda a realidade e humanidade. Meu irmão, minha irmã, o que trouxe alegria para Ana e o que mudou o semblante dela, não foi só porque ela tinha fé de que Deus podia mudar a situação, mas é porque Deus era fiel à sua principal promessa, de que Ele não deixaria o mundo quebrado. Vai ter um dia que esse rei vai voltar e ninguém mais vai precisar descobrir que seus bebês não vão nascer. Vai chegar um dia em que esse rei vai voltar e ninguém mais será solitário. Vai chegar um dia em que esse rei voltará e os malignos, os maledicentes, os debochados, aqueles filhos do diabo que atentam contra os piedosos que sofrem vão ser calados e os joelhos quebrados. Vai chegar um dia em que esse rei virá e secará todas as nossas lágrimas. O Deus desprezado virá pelos desprezados, nos tomará nos seus braços e como perfeito noivo e marido, nos dará sim a resposta. Porque você chora, Igreja Nova Cidade? Porque você chora, meu filho e minha filha? Não sou eu melhor do que 10 filhos. E diferente de Eucana, um homem falho, nós com lágrimas e sorrisos nos olhos poderemos dizer: sim, Senhor, Tu és melhor do que 10 filhos. Mais precioso do que ouro e prata, mais precioso do que qualquer desejo no nosso coração, és Tu, ó Senhor, o desejado das nações. Das cinzas à esperança, somente pelo poder e pela graça de Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você. E se você sofre, se você, meu irmão, minha irmã, tem uma angústia, algo que não se resolve na sua vida, eu te convido a se juntar com a pessoa do seu lado. Assim como Ana se encontrou com Eli, praticamente um desconhecido, e abriu a sua causa, entenda que irmãos e irmãs estão aqui para ouvir a sua causa. Então conte um pouco da sua angústia, da sua aflição. Eu vou te dar um tempo para que juntos nós oremos uns pelos outros, pelas nossas aflições. Se você conhece famílias aqui da igreja que estão tentando engravidar e não conseguem, olhe por eles. Se você vê um solteiro, uma solteira aqui sozinho, se junte a eles. Se você vê alguém que você sabe que está doente, se junte a ele ou ela. Mas não oremos sozinhos agora. Feche seus olhos, procure alguém, vamos orar.